Mais de política. Política e polêmica. Política e polêmica, que é uma coisa que combina, não é, Pedro Venceslau? O Partido dos Trabalhadores, o partido de Lula, assinou uma resolução do Foro de São Paulo, reconhecendo a vitória, Pedro, de Nicolás Maduro na Venezuela. Conta pra gente, o Pedro Venceslau, qual é o reflexo disso aqui, em Brasília, no governo? Logo depois da eleição, o PT já tinha se manifestado, mas isso foi no primeiro momento. Isso publicamente. Chegou a tirar até uma nota do site da Legenda. Depois teve esse segundo momento. Só que entre a eleição e a posse da presidente do México, muita coisa aconteceu. Houve uma escalada nessa relação. O procurador-geral da Venezuela chegou a dizer, agora, nesses dias, que o presidente Lula é um agente da CIA. Teve ali o próprio Maduro criticando o Lula, criticando o governo brasileiro. E o PT em silêncio. Em silêncio porque o partido disputa várias eleições importantes aqui no Brasil, em capitais, onde o tema da Venezuela costuma ser uma abordagem constante, que atrapalha, por exemplo, o Guilherme Boulos. Bom, aí aconteceu uma reunião do Foro de São Paulo, às vésperas da posse da nova presidente do México. Essa reunião definiu uma resolução assinada por vários partidos, por todos os partidos que compõem o Foro. Partido Comunista do Chile, Partido Comunista da própria Venezuela, o PSUV, o Partido Socialista Unificado da Venezuela, Partido dos Trabalhadores, Partido Comunista do Brasil. Essa resolução, ela foi assinada e teve várias definições ali, várias tomadas de decisão, como, por exemplo, criar uma frente internacional antifascista, um fórum parlamentar antifascista. Só um parênteses. Essa estratégia de criar fóruns internacionais antifascistas é o discurso, a narrativa adotada por Maduro para justificar a escalada contra os seus adversários na Venezuela. É tudo para enfrentar a extrema-direita, segundo Maduro. Bom, dito isso, esse documento foi redigido, foi lá colocado para os seus integrantes, mas aqui no Brasil ele ficou meio escondido, meio não, totalmente escondido. E aí eu fui perguntar para o Partido dos Trabalhadores o que aconteceu, se eles estavam sabendo. Não obtive uma resposta oficial, mas extraoficialmente o que me disseram que a presidente Gleisi Hoffmann não estava sabendo. Quem representa o PT no Foro de São Paulo é a Mônica Valente, que também é a secretária executiva do Foro. O foro funciona assim, cada partido indica um representante que, portanto, representa a legenda nesse colegiado. Aí eu conversei com a Ana Prestes, que é secretária de Relações Internacionais do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, e também representa o PCdoB no Foro de São Paulo, estava nessa reunião do México. Ela me disse o seguinte, que existe uma enorme campanha internacional antifascista e que essa é a toada da Venezuela. Disse ainda que na Venezuela a adesão à oposição é menor do que o apoio popular ao regime de Nicolás Maduro. Disse também que não existe provas de que Nicolás Maduro perdeu a eleição. Isso está claro no documento que foi assinado pelos integrantes do Foro. Eles reafirmam e dobram a aposta no regime de Nicolás Maduro, os integrantes do Foro. E disse ainda, isso me chamou a atenção, que a posição do governo brasileiro em relação a Maduro é confusa e deveria ser mais clara, segundo Ana Prestes, do PCdoB e do Foro de São Paulo. O fato concreto é que o PT simplesmente não bateu bumbo, obviamente, mas também deixou isso bem escondidinho ali, porque um documento como esse, nas mãos de Ricardo Nunes aqui em São Paulo, por exemplo, pode causar muito estrago na campanha de Guilherme Boulos. Nas mãos de André Fernandes, em Fortaleza, o candidato do PL, também é nitroglicerina pura para prejudicar o candidato do PT com chances de vitória na capital. O tema da Venezuela, ele causa tanto constrangimento que eu conversei com o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que é integrante da direção nacional do PT, e ele desaprovou essa conduta. Ele falou que o partido, a maioria dos simpatizantes do PT, está sintonizada com a defesa da democracia, que a maioria do PT não aprova essa conduta do partido em relação à Venezuela. Pois é. O negócio é assim, desses que são amostrados, que não tem medo de mim, fica me desafiando. Eu faço a passagem direitinho. O governo Lula impôs sigilo à lista de passageiros que acompanharam o presidente em agosto em um voo de Santiago, no Chile, para Brasília, com uma parada de apenas 10 minutos na cidade de São Paulo. Segundo a Folha de São Paulo, o Palácio do Planalto não explicou o motivo da descida na capital paulista
e ainda ocultou quem estava no avião. Como justificativa do sigilo, o GSI disse que a divulgação poderia, todo mundo sabe a resposta, hein? Trazer risco à segurança das instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares. O avião presidencial costuma parar para reabastecimento em viagens de longa duração, o que não se aplica ao voo de Santiago até o Brasil. Além disso, paradas operacionais costumam levar até 1 hora, e não apenas alguns minutos. Interlocutores do governo levantaram suspeitas de que a escala foi realizada apenas para uma caroninha. Nesse período, a primeira-dama Janja estava em São Paulo. Muito bem! Isso. Que Maria Antonieta, hein, Panterona? Pois é, total Maria Ele Antonieta. vem de Santiago e fala assim, ela fala, amor. Eu tô com muita sacola aqui em São Paulo, você pode parar com o avião aqui, aí eu vou com você. Bom, se essa Porque você for imagina ela pegar um voo comercial. Não, ela... Pois é. Agora, assim, primeiro que o Lula é aquele presidente que falava o tempo todo em relação ao sigilo, né, que o Bolsonaro colocava em alguns documentos pessoais. Então, cartão de vacina, esse tipo de coisa, que é do âmbito completamente subjetivo, privado e pessoal de uma pessoa, ainda que ela seja chefe do executivo. Então, isso tinha sigilo, até porque a gente sabe que durante esse período aí de pandemia e tal, a gente tinha aquela enxurrada da imprensa em cima, enfim. Então, tem certas coisas que é melhor mesmo você ficar mais quieto para não levantar ainda mais difamação a seu respeito. E aí o Lula batia constantemente em cima disso. Eu lembro que ele fez um Twitter dizendo que a primeira coisa que ele faria quando ele assumisse a presidência, quando ele ganhasse, né, a eleição e assumisse o mandato dele agora, desse Lula 3, seria justamente derrubar esse sigilo. Mas daí ele é mentiroso, todo mundo sabe. Pois é, e aí assim, não só nesses casos, o que me incomoda é que esse sigilo sempre acontece em coisas que são sim relevantes para a nação. Então, vale lembrar aqui aquele sigilo do ministro Alexandre Silveira, do Minas e Energia, que está em Roma. Está em Roma, está lá na Itália curtindo a vida doidado. Tem sigilo ali, a gente viu que no final das contas a máquina estatal estava sendo usada para benefício da família do próprio ministro. E aqui agora, de novo, você está pegando aqui um voo que é um voo público, né? O dinheiro público que está em cima disso. E os caras gastam adoidado. Eu não sei se de fato foi só para pegar a primeira-dama ou se isso é só uma desculpa para a imprensa bater em cima. Na minha concepção, né, não tendo ido no avião, a primeira-dama nem voar poderia. Agora, é o seguinte... Mas se ela acompanha o presidente, ela não... Não, ela não estava acompanhando. Não, nesse caso não. Mas em outros casos, a rigor, ela poderia. Se ela estivesse acompanhando, sim, claro. Se ela estivesse na comitiva, mas... Sim. O problema é que ela está como representante do Estado brasileiro. Não, a única comitiva que ela está... Pois é, pessoal. Trazer pra gente aqui é o Dallagnol, Deltan Dallagnol, vai falar sobre essa situação e o que a Interpol quer agora com Alexandre de Moraes e o que pode acontecer com ele. Vamos ver essa matéria aqui agora. Extra, a Interpol se nega a cumprir pedidos de Alexandre de Moraes, apontando que ele está perseguindo crimes políticos. É isso mesmo que você ouviu, acompanhe aqui a matéria. Exclusivo, Interpol se recusa a inserir envolvidos do 8 de janeiro na lista vermelha da Interpol, a conhecida como difusão vermelha. Essa é uma matéria da Revista OS, acompanha aqui que eu vou explicar tudo isso aqui para você, agregando algumas informações, vão ajudar você a entender melhor o que está acontecendo. Mas antes, curta o vídeo, segue o canal se você ainda não segue e se sinta em casa para deixar aqui a sua opinião nos comentários. Acompanhe aqui comigo. Segundo fontes internas da organização, os brasileiros que fugiam para o exterior seriam perseguidos por crimes políticos. A Interpol não incluiu vários envolvidos dos atos do 8 de janeiro que fugiram para o exterior na chamada lista vermelha. A recusa se deu mesmo depois de um pedido formal do Alexandre de Moraes, do Judiciário Brasileiro. Segundo fontes internas da Interpol, que preferiram se manter anônimas, os nomes dos brasileiros processados ou condenados pelo STF por participação nos atos do 8 de janeiro dificilmente serão incluídos na lista. Olha a razão, ó. Isso seria praticamente impossível, porque há um entendimento interno da Interpol de que esses seriam crimes políticos,
que não são de competência da organização. Gente, é mais do que um entendimento interno da Interpol. Isso aqui está na Constituição da Interpol. Vou mostrar aqui para você, ó. Constituição da Interpol, você acha esse documento lá na página da Interpol, e olha o que diz aqui o artigo 3º da Constituição da Interpol. Vou aumentar aqui para você acompanhar aí comigo, ó. Tá em inglês, mas a gente traduz aqui, ó. É estritamente proibido para a organização, a Interpol, realizar qualquer tipo de intervenção em atividades de caráter que seja político, militar, religioso ou racial. Vou repetir. A Interpol, por meio da sua Constituição, se autoproíbe de realizar qualquer tipo de intervenção em atividades que tenham caráter político, militar, religioso ou racial. E, como você viu aqui, a Interpol está tratando o pedido do Alexandre de Moraes em relação aos crimes do 8 de janeiro como um pedido relacionado a crimes políticos. E por que a Interpol não intervém, se recusa a cumprir pedidos de Moraes contra crimes políticos? Porque quando você está tratando de crime político, são crimes que envolvem alto risco de se relacionarem com uma perseguição política, com a Interpol ser induzida em erro e ser envolvida numa perseguição política a adversários políticos dentro daquele país que pede a intervenção da Interpol. Então, e o que é, gente, uma perseguição política? Uma perseguição política ela envolve dois fatores. O primeiro é o Estado realizar atos abusivos contra pessoas, e o segundo elemento é esses atos abusivos serem realizados por uma motivação política. E quando você olha o que está acontecendo em relação aos réus 8 de janeiro, em relação às pessoas que estão sendo investigadas sem terem foro privilegiado no Supremo, com uma série de abusos sendo cometidos, prisões por mais de 35 dias sem uma acusação, não se dando vista dos autos para as pessoas, acusações sem individualização das condutas, sem provas individualizadas, penas desproporcionais. Quando você vê tudo o que está acontecendo, estão claríssimos, estão patentes, escrachados, os abusos praticados pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo Supremo Tribunal Federal. Os abusos estão escrachados. Então você tem os atos abusivos e você tem mais do que isso, você tem uma motivação política desses atos. Por quê? Porque esses atos estão se desdobrando sobre um espectro ideológico a partir de um tribunal que disse vencemos o bolsonarismo, que trata Bolsonaro e as pessoas ali como inimigos, a ponto de mudar a sua própria jurisprudência para permitir a investigação e processamento de pessoas que não tinham foro privilegiado e vão passar até agora, a partir do novo entendimento, que está sendo talhado simplesmente para pegar Bolsonaro. Então, a motivação política está escrachada. Olha aquelas mensagens da Folha de São Paulo que vieram à tona, que mostram que eles selecionavam alvos da direita, eles iam atrás de provas, iam atrás de coisas para multar, para atuar contra a direita. Então, em razão desse risco de uma perseguição política, a Interpol não atua, em razão da sua própria Constituição, contra crimes políticos e se recusou a avançar em relação aos réus do 8 de janeiro. Acompanhe aqui comigo. Em maio desse ano, a Procuradoria-Geral da República acionou a Interpol contra os envolvidos nos atos do 8 de janeiro que deixaram o Brasil. Entretanto, até o fechamento dessa reportagem, o nome dessas pessoas não foram incluídos na lista vermelha, conforme aparece no próprio site da Interpol. Atualmente, tem 51 brasileiros cuja inserção na lista vermelha foi pedida pelas autoridades brasileiras. O que é essa tal da lista vermelha, pessoal? A lista vermelha, ou difusão vermelha, é uma lista de nomes contra as quais existe um pedido de prisão, uma ordem de prisão emitida pelas autoridades brasileiras, e essas pessoas, onde elas forem encontradas, elas podem vir a ser presas, ou se não forem presas, as autoridades que encontrar essas pessoas vão comunicar às autoridades brasileiras para que as autoridades brasileiras encaminhem um pedido tendente à prisão daquelas pessoas no exterior. Por que existem essas duas possibilidades, a pessoa ser presa ou avisar a autoridade de origem? Porque cada país dá um tratamento diferente à difusão vermelha. Por exemplo, o Brasil não trata a difusão vermelha como uma ordem de prisão. Se vier para cá um estrangeiro que está na difusão vermelha, está na lista vermelha da Interpol, e a gente encontrar esse estrangeiro aqui no Brasil, o Brasil não vai prender essa pessoa, porque nós não tratamos a difusão vermelha como uma ordem de prisão automática, não. O que a gente vai fazer? Vai comunicar ao Estado que pediu a inclusão daquele nome daquela pessoa na difusão vermelha, para que aquele Estado encaminhe um pedido de prisão ao Brasil com os fundamentos, com os fatos, com as provas e por aí vai. Pois é,